graça e a paz, irmãos e irmãs. Vou convidar você a se assentar. Mais uma vez estamos reunidos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir comigo o livro de Juízes. E abre comigo no capítulo 13, igual eu falei hoje cedo na escola dominical. E deixa aberto que hoje nós vamos longe. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos e irmãs. Quem aqui cresceu na igreja? Levanta a mão. Quem aqui conhece Jesus há muito tempo? Levanta a mão. Então eu acho que a maior parte de vocês aqui conhece essa história que nós vamos conversar hoje. E provavelmente conhece de cor e salteado, como a gente normalmente diz quando é uma matéria de escola, né, gente? Juízes 13, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero pedir para que você olhe para esse texto como se fosse um romance. Como se a gente estivesse lendo um livro de história. Juízes 13, versículo 1 até o versículo 5 é nosso primeiro texto dessa noite. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhes disse: você é estéril, então não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, nós vamos ler o versículo 8, o versículo 12 ao 14. Então, Manoá orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Quando as suas palavras se cumprirem, versículo 12. Quando suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que eu ordenei a você. Juízes 13, 24 e 25. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Senhor, nós colocamos diante de Ti essa palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa noite. Que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito. Que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. E que a Tua palavra seja edificada neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Sansão nasceu numa família que cria em Deus. Sansão nasceu como fruto de uma promessa dada a uma família. Ele cresceu e a própria palavra de Deus diz que ele foi grandemente abençoado por Deus. Mas a história dele continua. E eu acho que é a parte que nós conhecemos. Poucas pessoas até conhecem a história do nascimento de Sansão. Então nós vamos continuar lendo, só que agora Juízes 14. Eu falei para vocês ficarem preparados, que hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Juízes 14, do 2 ao 4. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina
consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. No começo do texto que nós começamos a ler, lá no capítulo 13 ainda, a Bíblia nos fala que o povo de Deus estava sendo dominado pelo povo filisteu, e foi dominado por 40 anos. Sansão, um homem que nasce com um propósito da parte do Senhor de começar a libertação dos filisteus, se apaixona por uma filisteia. E ele se apaixona por essa mulher, chega em seus pais e fala: quero casar com ela. E os seus pais falam: meu filho, mas tem tanta mulher aqui da nossa família, tanta gente que a gente conhece, tanta gente que é aqui do nosso clã, das pessoas que a gente confia, tantos hebreus, você tem certeza que você quer uma filisteia? Uma mulher que é do nosso povo inimigo. E Sansão convence o pai e fala: eu quero essa mulher, é essa aí que eu quero. E ele convence o pai e vai junto com o pai. O texto de Juízes 14, 10 ao 20, conta a história do casamento de Sansão. Ele vai junto com seu pai até a cidade de Tímina para encontrar essa mulher, para encontrar essa família e pedir essa mulher em casamento. Quando ele está descendo para lá, depois que ele já acertou todo o casamento, ele encontra um leão. Olha só que coisa, uma coisa que a gente espera encontrar no caminho para qualquer lugar, né? Vou encontrar um leão. E assim, mais inusitado do que ele encontrar um leão é o fato de que ele pega com as suas próprias mãos, sem o uso de nenhum instrumento, a Bíblia fala isso inclusive, e destroça o leão com a mão. Um leão. Uma coisa assim, é tipo desossar frango, sabe? Bem tranquilo, simples matar um leão, né, Gui? Com certeza absoluta, algo bem tranquilo. Ele deixa aquele leão lá, segue viagem, não conta para ninguém. Ninguém fica sabendo que Sansão matou o leão. Vai lá até aquela família, convence o cara que queria casar com a moça, volta para sua cidade. E quando ele volta para sua cidade, ele marca o casamento. Com o casamento todo marcado, tudo bonitinho. Ele desce com a sua família, como era de costume na época. Os jovens iam buscar suas esposas com a sua família, tinha uma grande festa. E no caminho, ele estava dando uma grande festa, como era de costume. Ele chegou no caminho, falou: vou dar uma olhada na carcaça do leão. Provavelmente o leão está lá, caído, esperando que eu volte. E ele chega na carcaça do leão, olha para aquela carcaça e vê favo de mel saindo daquela carcaça cheia de abelha. Era um leão bisuntado no mel. E aí, o próprio Sansão fala: olha que coisa interessante, comerei mel. Vai lá no meio das abelhas, pega um favo e sai passeando sorridente com um favo de mel. Estranho, no mínimo estranho. Mas ele faz isso, oferece para os seus pais e come o mel feliz e contente. E aí ele chega na festa do casamento dele. Quando ele chega lá, ele encontra alguns homens e vira para 30 homens filisteus e fala: eu tenho um enigma. Vocês querem adivinhar o enigma? Se vocês adivinharem o enigma, eu dou para vocês 30 túnicas e 30 capas. Para cada um de vocês. Agora, se eu conseguir ganhar, porque vocês não vão adivinhar o enigma, cada um de vocês vai me dar 30 capas e 30 túnicas. Fechado? Acordo? Esses homens falam: é muito fácil ganhar, né, gente? Túnica e capa eram coisas caras.
Muito fácil ganhar dinheiro desse Sansão. Esse Sansão é meio doido. Vamos lá, solta aí o enigma. Juízes 14. Juízes capítulo 14, versículo 14. Disse ele então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Esse é o enigma de Sansão. Depois que eu contei para você a história do que ele fez com o leão, você entendeu o enigma, não entendeu? O leão, que é forte, saiu doçura, que é mel. O leão que come as presas foi destroçado pelas próprias mãos de um homem e virou alimento para as abelhas. Mas aqueles homens não sabiam que isso tinha acontecido com Sansão e não conseguem descobrir o enigma. As festas de casamento duravam dias, eram 7 dias de festas, e durante aquela festa, esses homens ficaram: mas que enigma estranho, o que é isso que ele quer falar? No terceiro dia de festa, eles chegaram para a mulher de Sansão e falam: convença o marido a explicar o enigma, caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Esse foi o ultimato que aqueles homens deram naquela mulher. E a mulher começa a chorar, e aos prantos vira para o recém-marido, noivinhos ali, ó, felizes da vida, e fala: me conta esse enigma. Eu preciso saber o que quer dizer isso. E aí ele vira para ela e fala assim: minha filha, eu não contei nem para os meus pais. Ninguém sabe o que isso quer dizer. Você acha que eu vou contar para você? Aí ela fala para ele: você não me ama, você me odeia. Gente, não tô mentindo. Versículo bíblico. Abre aí. Tá em Juízes, eu não tenho aqui a referência certa, mas deve estar mais ou menos no 17. Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Aquela mulher faz pirraça diante de Sansão e fala: eu quero saber, me conta, me conta. E Sansão, muito coração mole, fica irritado, porque ela fica os outros 7 dias, quer dizer, os outros 4 dias chorando. 7 dias de festa, a mulher passou mais da metade chorando, porque ela sabia que se ela não contasse, a família dela seria morta, ela seria morta. E ele pega e fala: tá bom, vou te explicar o que isso quer dizer. Tá bom, explicou para ele, falou: olha, aconteceu assim com o leão, não sei o que, não sei o que. E esses homens, no final da festa, no final do 7º dia, colocam Sansão na parede e falam: é isso aqui. Sansão se irrita, fala: vocês fizeram errado, vocês compraram minha mulher, vocês não sei o que, tal. Ele vai até uma cidade chamada Ascalon, mata 30 homens, rouba desses 30 homens as coisas dele e dá para aqueles que ele tinha prometido. E vai embora. E vai embora para a casa do pai dele enfurecido, tão enfurecido que ele esquece o que para trás? A noiva. Ele vai embora sem a mulher. Imagina a vergonha para aquela moça. Ficou abandonada pelo marido, recém-casada. O que o pai daquela moça faz? Ah, aqui está o padrinho de casamento. Casa com ele. Arruma um casamento às pressas com o padrinho, com o acompanhante, né, de Sansão, e casa aquela mulher. Capítulo 15 de Juízes começa contando que algum tempo depois, Sansão resolve visitar a mulher dele, porque na cabeça dele, aquela lá é a mulher dele. E ele chega para a visita e fala para o pai, fala: ai, vim visitar, trouxe presente para ela, não sei o quê. Aí ele fala: não, eu já casei ela com outro, não vai visitar ela não, ela não é mais sua mulher. Sansão, o pai ainda oferece a irmã mais nova, fala: quer ficar com a mais nova? Ela é mais bonita. Ele fica doido, fala: como assim? Você deu para outra, minha mulher? E aí, naquele momento de raiva, Sansão vira e fala para aqueles homens: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus.
Naquele momento, a gente começa a ver o comecinho daquilo que tinha ficado escrito lá atrás, que era um pretexto para que ele pudesse ferir os filisteus. Sansão, bem inusitado, de maneira que a gente costuma ver ele fazer as coisas, vai no campo, vai na floresta, pega 300 raposas. Uma captura simples, assim como do leão, 300 raposas, amarra o rabo de uma raposa na outra. Outra coisa também, Natanã fazia com o pé nas costas, né, Natanã? 300 raposas, então era 150 pares de raposas com os rabos amarrados, põe uma tocha de fogo no meio e solta no campo. Resultado, tudo pegou fogo. Um resultado óbvio, de coisa simples, até que chegam e perguntam: quem fez isso? Quem teve essa brilhante ideia de botar fogo em tudo, com raposa e tudo? E respondem para os filisteus: foi Sansão, porque sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher, o seu pai e a sua família. Aí Sansão diz: já que fizeram isso, eu não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Sansão compra uma guerra naquele momento contra os filisteus, propósito qual ele foi gerado, propósito pelo qual Deus colocou Sansão na terra. E aí foi um ataque sem fim, uma terrível matança, e a Bíblia nos conta isso. O tempo passou, muitas coisas aconteceram com Sansão, e ele vai até um lugar, conhece uma prostituta, tem um caso com essa prostituta, os filisteus tentam armar uma emboscada para ele, ele consegue fugir antes de ser pego, e logo em seguida ele conhece uma bela mulher. Quando ele foge daquele lugar, ele conhece uma mulher chamada Dalila. Quando os filisteus ficam sabendo: opa, Sansão está com Dalila. Dalila é conhecida inclusive como mulher altamente irresistível. Eles chegam para Dalila e falam: Dalila, é o seguinte, troca com a gente. Você conta para nós qual é o segredo de Sansão, para toda essa força, para todo esse estrondo que Sansão é, que por onde ele passa ele mata as pessoas com queixo, ele mata as pessoas com a mão, ele destrói, ele faz o que ele quiser. Você conta para nós qual é a força de Sansão, e a gente, cada um de nós, eram vários homens, a Bíblia não fala quantos, cada um de nós daremos, não anotei aqui, mas eu acho que é 13 quilos de prata. Confere aí para mim, por favor, quem está aí com a Bíblia. É Juízes 15, deve estar no começo do capítulo, mas eu tenho quase certeza que são 13 quilos de prata. O que Dalila viu, gente? Cifra. O olho da Dalila brilhou, ela começou a ver a conta bancária dela. São 13? Obrigada, Vivi. Falou: vou ficar milionária se eu descobrir o que esse homem tem. Qual é a força desse homem? E aí Dalila, com todo o charme dela, lembre-se, altamente irresistível, vira para Sansão e fala: Sansão, o que é que te faz forte? E aí ele fala: faz assim, ó, se você me amarrar assim, 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 eu não consigo resistir. Os filisteus deram as cintas para ela, ela amarrou, e aí ela gritou: os filisteus vêm aí. Ele levanta, estralhaça tudo e bate em todo mundo e mata todo mundo. Aí ela fala: você está brincando comigo, não é isso. Não é isso que acontece.
Perdão, gente, eu falei a referência errada, né? Agora que eu vi. Não era Juízes 15, era Juízes 16, que fala da quantidade, né? Até me perdi aqui. 16,4, isso mesmo. 13 quilos. E aí, ele fala para ela, conta para mim, se eu for amarrado, eu serei subjugado. E aí, Sansão começa a matar todo mundo. Então, eles vieram, ela virou e falou assim: você está me enganando? Porque parecia que era farelo o que eu amarrei em você, de tão forte que você ficou. E o texto bíblico fala: você me fez de boba? Mentiu para mim? Me conta a verdade. O que pode te prender? Aí ele falou para ela assim: se você me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas para nada, absolutamente impecáveis, aí eu vou ficar fraco. Os filisteus vieram, trouxeram as cordas, Dalila amarrou ele e ficou lá o pessoal escondido, esperando Sansão não ter forças. Sansão, os filisteus estão chegando. Pá! Ele destrói as cordas, fica parecendo que é nada, que é como se fosse uma linha. Da terceira vez, ela fica brava com ele de novo: você está me fazendo de boba. Tô com um cara, né, de palhaço. E aí ele fala: não, desculpa, querida, irresistível, mas se você tecer o meu cabelo num tear, em 7 tranças, prender o meu cabelo com uma laçadeira, aí eu não tenho mais força mesmo, mas pode fazer o que você quiser, que eu vou ficar bem fraquinho. Ela faz exatamente como ele falou e ele sai correndo, destrói o tear, não tem nada que segure ele. Novamente ela se irrita com ele e fala: você definitivamente não me ama e não confia em mim. Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. E ela continua importunando Sansão até o momento que ele se irrita com ela. E fala: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila viu que Sansão tinha contado todo o seu segredo e mandou chamar os filisteus. Falou: pode vir que agora eu sei qual é o segredo. E ela, toda sutil, delicada, amorosa, faz Sansão dormir no colo dela. E quando ele está bem dormindo, vem um filisteu e corta o cabelo de Sansão. E ela usa a mesma frase: Sansão, os filisteus estão atacando. E aí ele não tem mais força. Ele levanta, é atacado pelos filisteus, os filisteus furam os olhos de Sansão e levam ele preso. E quando ele vai preso, ele é obrigado a fazer o serviço de um animal, que é mover moinhos dentro da prisão. Mas logo o cabelo da cabeça continua crescendo, né? E até que um dia, numa grande festa, num grande dia de sacrifício, todos os filisteus reunidos, festejando a vitória, porque eles tinham conseguido dominar quem? Sansão. O homem que faz e desfaz, a gente dominou esse cara. Eles mandam chamar Sansão. Traz Sansão lá da prisão, fazendo favor, porque hoje a gente precisa dar risada da cara dele. Não tem mais força, não enxerga mais nada, não pode fazer nada, está um inválido. E trazem Sansão para o meio de uma festa. E com a boca cheia fala: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo.
Sansão chega, vira para o jovem que era o guia dele, ele era um homem cego, e fala: faz um favor para mim, me mostra onde é a coluna, aonde a coluna que sustenta o templo, é só para eu me apoiar, eu não estou vendo nada, tadinho de mim, sou tão inválido. E esse homem faz isso. E Sansão, sem ver, sem força, orou: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda em outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele os empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim a sua morte matou mais homens do que toda a sua vida. Então foram os seus irmãos e toda a família de seu pai buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram em Zorá, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel por 20 anos. Poxa vida, Ana, mas um texto tão longo hoje. Praticamente a gente leu metade de Juízes. Mentira, não foi metade. Quase 3 capítulos inteiros. Por que tanto texto? Nós lemos a história de um homem que foi um juiz. Qual a função de um juiz? A função de um juiz é decidir entre o certo e o errado. Nós lemos a história de um homem que fez a diferença na história de Israel. Eu contei para vocês alguns pedaços da história, porque se eu fosse ler o texto todo, talvez eu terminasse, falasse vamos orar e ir embora, porque de tão longo que é. Mas essa é a história de um homem forte, de um homem que podia, com as suas próprias mãos, destruir o que ele visse pela frente. Só que antes de ser forte, Sansão tinha uma qualidade importantíssima. Sansão era obediente. Foi criado por uma família que cria em Deus, que guardava os mandamentos de Deus, que obedeceu a voz do anjo e recebeu um milagre. Foi criado por um pai e por uma mãe que zelavam pela vida daquele menino. E ele aprendeu a ser obediente. Ele foi formado como um homem forte. Mas o que ele tinha mesmo era a obediência. Ele nasceu, cresceu como nazireu. E é detalhe importante, isso não foi uma escolha de Sansão. Sansão não nasceu e quando ele tinha consciência, ele falou para Deus: querido Deus, a partir de hoje serei nazireu. Não. Essa foi uma decisão de Deus a respeito da vida dele, que o próprio homem, o próprio anjo passa essa mensagem aos seus pais, e esses pais, confiando em Deus, cumprem. Porque se essa mãe fosse desobediente, durante a própria gestação ela podia ter quebrado o propósito de Deus para a vida de Sansão. Ela própria poderia ter tomado bebida forte, ela própria poderia ter cortado o cabelinho de Sansão quando ele fosse pequeno. Mas é uma família que decide fazer a vontade de Deus. E Sansão cresce nesse ambiente. E ele obedece sim a palavra de Deus, mas mais do que isso, ele obedece seus pais. Quando ele cresce, mesmo com todos os seus defeitos, Sansão tem vários, ele obedece
a Deus e guia o povo por 20 anos. Foram 20 anos que ele continuou agindo na impulsividade. Pensa num homem que era bom de impulsividade. Sansão era joia nisso. Por 20 anos ele governou o povo com força física. Ele não esteve 100% do tempo correto, não esteve, mas também não esteve 100% do tempo errado. E eu quero contar para vocês, gente, tá cheio de Sansão por aí. Porque nós somos seres humanos assim como ele. Infelizmente, ou felizmente, glória a Deus por isso, é felizmente, nem todos nós temos a força de Sansão, porque senão nós estávamos perdidos se tivesse Sansão forte liberado por aí, como era o Sansão bíblico. Mas a palavra diz que Sansão tinha sido escolhido por Deus para iniciar o processo de libertação do povo dos filisteus, que afligiam aquele povo há 40 anos. E a partir disso, do propósito que Deus tinha para a vida de Sansão, eu quero conversar com vocês sobre confiança. A palavra confiança significa crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na confiança, na competência, na discrição de outra pessoa. Confiança. Sansão, assim como eu e você, tinha como opção confiar em 3 pessoas. E a primeira dela que nós vamos falar era em si próprio. Sansão tinha como opção confiar nele mesmo, assim como eu tenho opção de confiar em mim, assim como você tem opção de confiar em você. E vamos combinar que Sansão, ele era um mestre da autoconfiança. Cara que sabia que ele podia. Ele era forte, destemido, alto, corajoso. Tem até musiquinha, né? Forte e corajoso como Sansão. O pai ali da criança já começou até a dançar. Sansão sabia que ele podia. E essa autoconfiança dele, ele era tão confiante que ele tinha coragem de ir na cidade do inimigo e falar: quero casar com aquela mocinha. Ele era tão autoconfiante de chegar para o seu pai e falar: querido, aqui não tem ninguém que me serve, quero aquela filisteia lá. Ele era tão confiante em si mesmo, tão certo de si mesmo, que ele consegue brincar com a inteligência dos filisteus e falar: adivinha esse enigma aqui. A confiança dele era muito grande. E vamos combinar, gente, às vezes ele fazia isso para aparecer mesmo. O que ele ia ganhar? Falando para aqueles filisteus: adivinha aí o que eu quero dizer. Às vezes Deus coloca coisas na nossa mão que eram para a glória dele, mas a gente se vangloria. Muitas vezes Deus coloca na nossa responsabilidade coisas que eram para glorificar o nome de Deus, e a gente se vangloria. Sabe por quê? Porque às vezes o peso do poder que a gente tem, sabe? Eu posso, faz da gente grandes pessoas. Eu tenho esse poder, isso é minha responsabilidade. Se eu não fizer, ninguém faz. Ah, não, mas isso só vai acontecer se passar por mim. Quero te fazer uma pergunta hoje. Você está fortão? Tipo Sansão, assim? Poderoso? Confiante em si mesmo? Você está se sentindo muito confiante na sua vida? Quero que você leia comigo 2 Coríntios 12:10, que diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas,
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Se você está se sentindo muito fortão, muito autossuficiente, a sua confiança está em você mesmo, cuidado. Cuidado que é um risco que você corre, você pode correr, fica à vontade. Mas aonde vai dar, aí é uma coisa bem diferente, que eu não posso te garantir que vai ser um lugar muito bom, não. Nós temos a opção de confiar em outra pessoa. Segunda opção que nós temos. Primeira, em nós mesmos. Segunda, em outro ser humano. Sansão confiou em quem? Em mulheres. Queridos, eu não quero dizer essa palavra e achar que você, por ser mulher, está imune a essa questão, não. Nós, mulheres, confiamos em outras pessoas também. É que, pelo texto bíblico, a gente percebe que mulher era um ponto fraco de Sansão. Sansão tinha dificuldade de dizer não para as mulheres, Sansão tinha dificuldade em escolher boas mulheres. Mas a gente pode aplicar essa situação a qualquer outra coisa. Se você é homem e essa não é uma dificuldade sua, glória a Deus por isso, mas tem outras coisas que vão ser mulheres na sua vida. Sansão confiou em mulheres. Pela sua primeira esposa, ele foi traído e enganado para que ela defendesse a sua família. E detalhe, ela sabia quem era Sansão. Ela sabia que ela estava casando com um cara forte. Mas ela prefere falar: vou convencer Sansão a me contar o enigma, porque senão vão matar meus pais, vão matar minha família. Pela segunda mulher que passa na vida de Sansão, ele quase foi pego numa emboscada. Pela terceira mulher que passa na vida de Sansão, ele foi iludido, foi preso, desmanchou toda a sua trajetória. Sansão confiou em mulheres e entregou a elas, por muito pouco, mas por quase nada, segredos maravilhosos de Deus para a vida dele. Coisas indispensáveis para que ele continuasse vivo. As coisas que Sansão trocou pela vontade daquelas mulheres eram coisas indispensáveis para que ele continuasse vivo. Era literalmente uma questão de vida ou morte. E por muito, muito, muito pouco, essas coisas foram trocadas. E aí nós chegamos na terceira pessoa que nós podemos confiar. A primeira em nós mesmos, a segunda em outra pessoa e a terceira em Deus. Sansão, ele era todo fortão. Era, claro que era. Matava quem ele queria, destroçava o animal que ele quisesse, pegava na floresta, fazia. Ele fazia e desfazia do jeitinho que ele quisesse. Eu, do jeito que eu sou, medrosa, Sansão seria uma pessoa que eu queria distância. Que vai que ele não vai com a minha cara, eu não ia querer arriscar a minha vida. Ele confiava tanto nas suas forças, tão amplamente na sua capacidade, que mesmo sabendo que todo o voto que seus pais tinham feito por ele, ele sabia que o preço da sua força era esse voto. Mas ainda assim, a confiança dele estava no lugar errado. A autoconfiança de Sansão fez ele esquecer qual era a origem da sua força. Ele era forte? Era. Mas ele era forte sozinho? Sansão não conseguia destruir um animal pela própria força.
Sansão jamais mataria milhares de pessoas com uma queixada sozinho. Ele era um homem que lutava só. A Bíblia inclusive fala sobre isso. Ele não precisava de exército ao lado dele. Ele podia lutar sozinho. Mas ele esqueceu que a origem da força dele não vinha dele mesmo. Sansão se entregou a mulheres porque ele achava que ele as dominava. Assim como ele dominava a guerra. E não funcionava assim. E mesmo ele tendo sido traído mais de uma vez por essas mulheres, ele acaba cedendo às pressões psicológicas que elas faziam sobre ele. A esposa, ele deu o enigma. Para Dalila, ele deu o segredo da sua força. E é capaz que se viesse uma terceira, uma quarta, uma quinta, ele fosse dando o que elas pedissem. A informação que elas pedissem, ele entregava. Ele era altamente manipulável por essas mulheres. Só que no último momento, na sua última oportunidade de lutar, Sansão volta a sua confiança ao lugar onde nunca deveria ter saído, no Senhor. Na sua última oportunidade, ele pede a Deus: só mais uma vez, Senhor, me dá a força que eu tinha só mais um pouquinho. E assim, dessa forma, o Espírito do Senhor vem sobre Sansão pela última vez. E ele morre junto com os filisteus. E é interessante que os filisteus não caçoavam só dele. Os filisteus caçoavam do próprio Deus. Como se o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Sansão, fosse fraco o suficiente. Sansão era muito forte. Muito forte. Mas sem a presença de Deus ele não era nada. Ele era forte porque o Espírito de Deus estava sobre ele. No último momento, na última chance, no fim do fim, Sansão viu que a sua confiança não poderia estar nele mesmo e nem em outras pessoas. Sansão viu que o poder não vinha dele. Sansão lembrou-se, na sua última oportunidade, que as pessoas são falhas, que ele é falho, que as mulheres que estavam com ele eram falhas, eram gananciosas, eram medrosas, tinham medo de morrer ou queriam dinheiro. E no último momento, Sansão confiou em Deus, confiou naquele que tinha feito a promessa aos seus pais, de que Sansão iria livrar o povo dos filisteus. Ele se lembrou daquela promessa e confiou no dono da força, confiou no dono da vida, confiou no dono da lealdade. Confiança significa lealdade. Confiou no dono da moral, confiou no dono da sinceridade. E quando ele fez isso na sua última chance, ele conseguiu o propósito que ele tinha: vingar-se dos filisteus. Ele governou por 20 anos com o poder que Deus deu a ele ao lado dele. Mas no momento que ele perdeu a presença de Deus, o poder se foi. E na última chance que ele teve, ele voltou ao real princípio da sua vida. Uma aliança que foi feita entre Deus e seus pais foi uma aliança de vida, era um contrato. Deus confiou àqueles pais, àquele menino, por um propósito. Mas foi uma aliança que foi negligenciada pelo próprio Sansão. E eu queria perguntar para você hoje: que aliança que você fez com Deus que você está negligenciando? Qual aliança que você tem com o Senhor que você mesmo está negligenciando?
Qual o pedido que Deus fez para você que você está desobedecendo? Não tem a ver nesse momento com um pacto que você fez com Deus, com um jejum que você determinou, não tem a ver com um propósito que você fez com Deus em troca de alguma coisa. Tem a ver com o seu propósito. Qual o propósito da sua vida? Por que Deus te criou? E se você sabe por que Deus te criou, e se você não sabe, eu vou te contar. Deus te criou para a honra e glória dEle. Deus te criou para propagar o Evangelho. Deus te criou para te fazer filho. Nós não somos mais da época de Sansão, que precisamos que o Espírito Santo de Deus venha para que nós tenhamos força, e quando ele sai a gente não é nada. Nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, o Espírito Santo está em você. E dentro desse propósito que Deus criou a sua vida, porque Deus criou Sansão para ser valente. E você? Deus criou Sansão para ser líder, para vencer batalhas, para vencer o povo de Filisteu. Só que Sansão ignorou o seu propósito. Sansão se vangloriou tanto, gostou tanto de ser poderoso, começou a buscar tanto em outros lugares as coisas que ele queria, que ele vendeu o seu propósito. Dalila vendeu o propósito de Sansão por prata. Sansão vendeu o propósito da vida dele pelo prazer com uma mulher. E você está vendendo o seu propósito pelo quê? Está trocando seu propósito por prazeres? Ou você está sendo Sansão e Dalila numa vez só? Vendendo o propósito de Deus para a sua vida por dinheiro e por prazeres? Por quantos quilos de prata você está vendendo o segredo que Deus colocou no seu coração? Eu não sei, eu não conheço seu coração. A única pessoa que conhece seu coração é Deus e você. Há algumas semanas, eu conversei com os jovens na célula e pedi para que eles orassem comigo o versículo 2 do Salmo 26. E eu quero pedir para você, de olhos fechados, repetir comigo esse versículo, como uma forma de oração. Sonda-me, Senhor. Prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Eu quero pedir para você, para que você ore no seu íntimo, clamando ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e vê se em mim tem um coração que guarda as alianças que eu fiz com o Senhor ou não. Prova, examina o meu coração, para eu não desperdiçar as oportunidades de estar com o Senhor. Queridos e queridas, onde você está deitando a sua cabeça? Você está deitando a sua cabeça no colo de Dalila, que vai fazer carinho na sua cabeça até você dormir e cortar o seu cabelo? Você está deitando a sua cabeça nos prazeres desse mundo, nas coisas que o mundo pode te oferecer? Ou você está deitando a sua cabeça no colo do seu Pai, que te conhece, que te ama? E assim como na semana passada o João Vitor falou para nós, um Pai que potencializa as suas qualidades para um objetivo eterno. Você tem confiado em quem? Você tem confiado em si mesmo? Você está confiando nas outras pessoas ou você tem confiado no Pai? Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. E enquanto nós cantamos essa canção, lembre-se, confiar no Senhor nos traz bons resultados. Porque nós devemos estar seguros no colo dele,
nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Segurar os seus olhos, se te levar ao vento. Se você está carregando um pouquinho nas suas costas, saiba, você acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça. Agradecemos a ti, Deus, porque não somos como Sansão. Nós não precisamos que o poder do Senhor venha sobre nós e se retire quando não for mais necessário. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo está em nós. E pela presença do teu Espírito, Deus, nós queremos confiar em ti. Nós não queremos confiar em nós mesmos, não queremos confiar em outros homens,
Não queremos entregar os segredos que o Senhor tem para nós nas mãos das pessoas de bandeja. Nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos confiar num Deus onipotente. Nós queremos confiar num Deus onipresente e onisciente, que não importa aquilo que nós tenhamos medo, não importa os anseios do nosso coração, esse Deus continua no controle, esse Deus continua com o poder, e o poder que estava sobre Sansão está sobre a nossa vida, porque nós confiamos em Ti, e nós sabemos que se passarmos pelo vale, nós acharemos conforto no Senhor. O nosso coração descansa em Ti, Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, 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 em Teus braços é o meu descanso. Senhor, nós queremos Te pedir que nesse momento o Senhor reative em nós a aliança que o Senhor fez com a nossa vida, Deus. Perdão, Senhor, se nós negligenciamos aquilo que prometemos a Ti, aquilo que o Senhor nos pediu e nós não fazemos. E nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que sempre dá uma nova chance. E nós queremos, Pai, viver essa nova chance antes que ela seja a última. Assim como foi com Sansão, que na última oportunidade ele se lembrou do Senhor. Nós não queremos viver isso no nosso último sopro de vida. Nos dá a oportunidade de vivermos essa aliança a partir de hoje. Renova em nós, Deus, um coração limpo, e que nós sempre nos lembremos: sonda-me, ó Deus, prova-me, examina o meu coração e a minha mente, para que nesse momento, Deus, quando o Senhor fizer isso, nós possamos voltar atrás, reconhecermos o nosso erro e continuar em frente, em nome de Jesus. Amém. Amém.